digno é de ser louvado. Serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendita seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus, meu Senhor? Quem é a rocha, Senhor Deus? Revestir-me-á de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Amém. Temos mais esse cântico e em seguida a ceia do Senhor. Amém? Que nós possamos já ir refletindo o sacrifício de Jesus por nós. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão, Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Amém. Amém. Deus seja louvado. Então, Eric, você pode só fechar a tela e nosso irmão Joel Dias conduzirá a ceia. Boa noite a todos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós. Amém? Vamos, nesse momento, celebrar a ceia do Senhor. E como é maravilhoso falar do amor de Deus, né? Como é grandioso, né? Como nos faz bem. E principalmente esse momento agora, que é celebrar a ceia, onde é um momento que o ápice do amor, né, do amor de Cristo por cada um de nós, né? Ali ele, naquela cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, sem falar nada, sem argumentar nada, né? Porque nenhum de nós teríamos coragem de fazer isso, de tão grande sacrifício, né? E falar desse amor, nos trazer à memória o que ele fez por nós, né? Isso é muito gratificante, né? E a ceia é para isso, é para lembrar do sacrifício que ele fez por nós, é para lembrar sempre e que para não ser esquecido, né? Que para não ser esquecido esse amor que é tão grande, né? Sempre falamos que esse é o momento principal, né,
da adoração, que é lembrar o que ele fez por nós, né? Lembrar do amor dele. E sabemos que éramos falhos, não éramos merecedores, né? Pelo que ele fez naquela cruz. E ele deixou para que possamos lembrar desse grande sacrifício, coisas básicas, como o pão, que representa o seu corpo pregado naquela cruz, e o suco da videira, o suco da uva, né? Esses dois símbolos que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão grandioso para nós cristãos, que lembra, que traz à memória o sacrifício, né? Tudo que ele levou naquela cruz por cada um de nós. E eu queria ler uma passagem que é bem conhecida em Mateus 26, né? A partir do versículo 26 até o 29, que fala, que diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E é o que vamos fazer agora. Pegar um pedacinho de pão, que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão grandioso, né? É tão maravilhoso, é tão emocionante, e lembrar, né? Dele levando aquela cruz, e lembrar principalmente que ele nos amou, né? Que o amor dele reina em nós. Amém? Vamos orar pelo pão. Oremos. Senhor, nosso Deus, Senhor amado Pai, somos gratos, Senhor, a Ti, pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Como é bom, Senhor, estar em Tua presença, para Te agradecer, Senhor, pelo sacrifício que Tu fizeste por nós, Pai. Te pedimos, Senhor, que Tu abençoe, Pai, esse pão que vamos ter agora, que possamos, Senhor, a cada dia lembrar do sacrifício que Tu fizeste, Senhor, por cada um de nós. Obrigado, Pai, por tudo, por Ti que oramos, Pai, e agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Comamos do pão. Em seguida, ele deixou outro elemento, que é o vinho, o suco da videira, né? Também, ao mesmo tempo, como eu já falei, é uma coisa tão simples, mas se torna tão grandiosa, que só de você começar a imaginar, falta palavras para, né, você falar desse momento que é tão maravilhoso, para descrever desse momento, né? E é isso que vamos fazer agora. Esse momento, lembrar do sangue que foi derramado naquela cruz, e lembrar que aquele sangue não foi em vão, né? Lembrar que ele foi que lavou os nossos pecados, né? Foi através daquele sangue derramado naquela cruz, foi que ele lavou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E é isso que vamos fazer agora. Tomar do vinho e lembrar do grande sacrifício. Oremos pelo vinho. Senhor, nosso Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, porque Tu és um Deus bom, um Deus digno de toda honra e de toda glória. E só a Ti, Senhor, rendemos louvor e adoração, que nesse momento, Pai, Tu possa abençoar esse pequeno gesto, Pai, que estamos fazendo, que é para lembrar do grande sacrifício, Senhor, que Tu deixaste. Obrigado, Pai, abençoe esse vinho, e que essa adoração, Senhor, possa chegar a Ti, Senhor, como aroma suave, Pai. Que possamos, Senhor, sempre lembrar desse momento, desse amor que é tão grande. Obrigado, Pai, por tudo. É por Ti que oramos e agradecemos. Amém. Que possamos beber, tomar do vinho. Amém. Amém, irmãos. Vamos ter agora mais um cântico e em seguida a oferta.
Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, dando graças. Serei o vivo santuário ao Senhor. Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, dando graças. Serei o vivo santuário ao Senhor. Amém. Nosso irmão Edilson, fique à vontade. Amém. Boa noite a todos. Falando na oferta do Senhor, acredito que todos servos sabem bem, conhecem bem o que é ofertar para a obra do Senhor. E que neste momento possamos refletir na palavra, como diz lá em Provérbios, né? Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Mas que possamos fazer, como diz também ali em Coríntios, o que propomos em nosso coração, mas que seja com alegria, não com tristeza, com pesar, por obrigação, mas que Deus nos encontre neste momento e sempre um coração generoso quando se fala em ofertar. Ofertar, a gente não seja simbólico, mas sabemos que é mexer mesmo na sua renda, é pegar seu dinheiro e dar para que a obra do Senhor cresça. E que Deus nos encontre com esse coração generoso e que a igreja aqui em Floripa, sabendo que nós estamos, aí no processo de construção, mesmo não estando nos reunindo, não passe pensamento de que não estamos tendo custos, mas nós temos aí em breve um prédio novo, a necessidade de comprarmos alguma coisa ou várias coisas, isso será com certeza, e que nosso coração seja voluntário, disposto a preparar essa obra do Senhor aqui na terra. E que, como tem sido publicado, possamos depositar na conta da igreja ou guardar para aqueles que conseguem. Amém? Ou quem não quiser depositar ou não consegue guardar, convida o irmão, fala com o Alex, manda alguém que possa pegar o dinheiro na sua casa e que faça a sua oferta e que esse coração cheio de alegria possa transbordar em generosidade. Vamos orar por este momento. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela vida, saúde que o Senhor nos dá, nossos trabalhos, e que nos dá, Pai, um coração alegre, generoso para este serviço, que é através de nossas rendas, fazer com que tua obra continue aqui na terra, abençoe outras pessoas, não só pela a construção ou compra de algum bem para a igreja, mas que um bem maior é poder ajudar um ao outro, ajudar a igreja e pessoas necessitadas. E que esse coração de cada servo teu, não só aqui em Floripa, mas em toda a terra, seja realmente como tua palavra nos ensina. E que nós possamos guardar, na verdade, tesouro no céu, que o Senhor nos veja com essa disposição e com esse coração alegre. É em nome de Cristo que te oramos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos nesse momento. Amém, irmãos. Vamos ter mais um cântico e em seguida a pregação. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Cristo voltará, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Amém. Bem, irmãos, como havíamos falado logo no início, na abertura, nós falamos na abertura sobre cansaço, né? Até citamos alguns tipos de cansaço, cansaço físico, que nós sabemos que tem um remédio. Quando alguém está cansado fisicamente, o que ele faz? Descansa. Então vai dormir, vai relaxar um pouco, tirar um cochilo, tem remédio para isso. Quando a pessoa tem um cansaço orgânico, por exemplo, né? Eu sou diabético e uma coisa comum em vários diabéticos é que quando o índice de açúcar está muito alto, no geral, a pessoa se sente muito cansada, sem energia. Esse é um cansaço orgânico. Nosso organismo tem algum problema e ele causa essa reação para que a pessoa fique parada, não gaste energia. O que ela faz então? Ela toma os remédios necessários para que se estabilize o açúcar e volte ao normal ali o estado dela, né? Existe o cansaço mental. E quando nós ficamos com a mente muito cansada, né? Muito tempo concentrado numa coisa e tal, continuamente, o que nós fazemos? Nós paramos um pouco, damos uma esparecida, fazemos uma viagem, tiramos um dia de folga, vamos fazer coisas diferentes daquilo que estava nos causando aquela concentração excessiva. E aí temos um remédio, né? Que é exatamente parar um pouco, mudar um pouco a rotina. Quando temos cansaço emocional, também. Às vezes você está vivendo uma situação tensa em casa com marido, esposa, filhos, né, algum parente. E aí o que você faz? Se desgruda um pouco, né? Sai um pouco da presença daquela pessoa, dá um tempo, vai refletir e tal. Aí depois que você se recompôs ali, que você não passou um tempo sem ter o contato, sem ter muita conversa com aquela pessoa, você se recompõe e aí você volta com gás, né? Para poder retomar as coisas que precisa. E quando nós temos cansaço espiritual, será que também tem remédio, né? Sim, a Bíblia nos fala que há, sim, não é? O ponto é que muitas vezes, por certas situações, pode ser relacionamento com alguém que não está legal na igreja, um irmão, uma irmã, pode ser que a sua vida pessoal tem muitos problemas, problemas com saúde, né? Muitas situações difíceis, e essa situação, exposto a uma situação difícil por muito tempo, pode levar alguns de nós a um cansaço espiritual. E como se manifesta o cansaço espiritual? Muitas vezes se manifesta com a falta de vontade de participar de alguma coisa espiritual. Você não se acha bem, você não está pronto, preparado, você está sem motivação para participar de algo que está relacionado ao espiritual.
Às vezes, sentimos lá no Nordeste, a gente usa essa expressão, eu falei a gente porque eu nasci em Recife, né? Então, se usa fastio, né? Estou com fastio. O que é fastio? É aquela falta de vontade, falta de apetite, né? Aquele meio insosso, sem sal, sem sabor, né? Não tem cores na vida. Então, às vezes, nós estamos assim também. Um cansaço espiritual que pode ser reflexo de várias situações que a gente está tendo. Às vezes, esse cansaço físico que eu falei, esse cansaço mental, esse cansaço emocional, o cansaço orgânico, ele pode também nos atingir no âmbito espiritual. E nós ficamos desmotivados. Fazer a divisão e entender esses tipos de situações diferentes é difícil para nós. É possível fazer a diferença, mas é difícil. Quando uma coisa afeta você, no geral, essas coisas que afetam em quase que todas as áreas da vida, não é? Você passou mal lá no emprego por uma discussão, quando você chega em casa, você está bem? Muito difícil deixar as coisas lá no emprego, principalmente quando atinge o seu emocional, não é a sua saúde. Mas nós não podemos confundir, ainda que essas coisas nos afetem, nós não podemos confundir a situação de cansaço espiritual com uma dificuldade ou um abater que está nos assolando em outras áreas. E é aí que você precisa buscar esse entendimento de fazer uma dicotomia, uma divisão entre o emocional e o racional. E é fácil isso? Não é, ninguém disse que era. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus era afetado pelas coisas que aconteciam com ele, não é? A traição de Judas, as pessoas se aproveitando dele, né? E ele fez uma mensagem dura, chegou até a dizer para os discípulos se eles também não queriam ir embora, né? Jesus, quando chegou lá em Jerusalém, na última semana, ele viu a casa de oração, o templo do Senhor, sendo usado para mercadejar animais, cambistas, comida, um monte de coisa, né? Ele ficou abalado com aquilo. Quando morreu o seu amigo Lázaro, ele chorou, né? Então Jesus ele tinha essa sensibilidade e ele era afetado por muitas coisas na vida dele, assim como eu e você. Mas nós sabemos que Jesus, nisso tudo, ele nunca pecou, não é? Nunca pecou. Então, quando nós vemos Jesus angustiado, como, por exemplo, antes de ser crucificado, naquela noite que ele ia ser preso, ele mesmo confessou que ele estava angustiado até a morte, depressão profunda, né? Suou gotas de sangue, estava muito mal, um momento muito difícil. Mas será que estas coisas chegaram a afetar Jesus ao ponto dele desistir ou dele não querer mais estar na presença de Deus? O afastar de Deus? Me parece que na mente de Jesus estava muito claro que quanto mais problemas ou dificuldades, mais ele iria buscar a presença de Deus. Nós vemos Jesus orando 3 vezes em que momento da vida dele? Que eu lembre, nos evangelhos não há nenhum registro que Jesus repetiu a oração, a não ser naquele momento, que foi o mais difícil da vida dele. Então, alguns de nós, muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades, quando eu digo alguns de nós, eu não estou querendo aqui dizer você especificamente, mas eu estou falando da nossa natureza humana, quando eu me refiro a nós. Quando passamos por determinadas situações, nós ficamos tão mal e tão abatidos, e às vezes isso migra para o lado espiritual, que nós não queremos nem orar a Deus, não sentimos vontade. Mas Jesus parece que é o contrário. Quanto mais dificuldade, mais ele se aproxima de Deus. Será que isso era meramente emocional?
Porque emocional, na oração, ele disse: eu não quero sofrer, eu não quero sofrer, eu não quero passar por este cálice, Pai. Mas o racional dele dizia: contudo, seja feita a tua vontade, eu estou aqui, eu confio no Senhor, eu estou aqui, eu confio no Senhor, faça-se a tua vontade. Então, parece que Jesus tinha muito definido na sua mente as posições, os conceitos para lidar com o cansaço, para lidar com as adversidades, no ponto de vista, nesta questão de se sentir abatido ao ponto de que este abatimento o fizesse se afastar de Deus, como muitas vezes nós fazemos quando estamos diante de coisas que nos cansam, que nos abatem, não é? Então, aprendendo com Jesus, a gente treina, não é? E eu entendo que isso é um exercício, é como paciência, ou quase que como tudo na vida. Andar é assim, não é? Respirar bem é assim, a gente começa pequenininho, mas você não lembra, mas ardeu para chuchu e você chorou, quando o ar encheu os seus pulmões, né? Descolou lá o pulmão e tudo e tal, chorou. Então, andar de bicicleta, ou seja, tudo que nós queremos fazer com perfeição passa pelo processo de treinamento, que no caso é repetir o processo, a repetição, não é? Então, quantas vezes nós passamos por coisas difíceis que nos abatem nessa vida? Poucas ou muitas? Olha para a sua vida. Foram poucas vezes? Quase nenhuma? Bem, então, pela repetição destas coisas, como que você tem treinado nesse sentido de que as coisas que te abatem, em vez de te afastar de Deus, te leva mais perto dele? Porque esta é uma característica que as pessoas que te conhecem vão ver com mais propriedade, mas aquelas que não conhecem você, mas te observam, podem se surpreender. E isso pode ser algo extremamente importante para alcançar pessoas, que é a maneira como nós lidamos com as situações que todo mundo fica abatido, desmotivado, né? Mal. E aí um cristão treinado nas suas emoções em relação ao que ele sabe que é Deus presente em sua vida, independente das circunstâncias, Deus está lá, Deus ainda é Deus e está presente. As pessoas vão vendo como a gente lida com estas coisas e elas vão sendo impactadas. Puxa, eu notei que aconteceu isso e recebeu uma notícia tão ruim, mas você absorveu de uma forma. Lógico que a gente sofre, lógico que a gente tem os impactos, mas eu estou falando de lidar com as situações. Nós estamos vivendo uma situação atípica no mundo e muitos de nós estamos reagindo de várias formas a todas estas coisas que têm acontecido. Então, eu queria que nós pensássemos juntos numa oração, na verdade, que foi feita por Davi. É o Salmo 23, um dos salmos mais famosos que há, aplicando isso, pensando na vida de Jesus, pensando se isso faz sentido fez sentido na vida de Jesus e se faz na sua. Porque esse salmo, ele é muito citado. Muitas casas têm esse salmo em quadrinhos, né, pendurados na parede, na televisão, na geladeira, né? A Bíblia ali, as pessoas sabem recitar quase que de cor, mas a profundidade que esse salmo traz nas suas palavras, ela deve refletir na prática de nossas vidas. Então, você imagine exatamente você, ou imagine Jesus, né, num daqueles dias difíceis em que ele está cansado emocionalmente, fisicamente, mentalmente, não é? Mas ele está resiliente com relação à sua relação com Deus e apegado a Deus, né? Então, como Jesus conseguia isso? Como ele conseguia vencer isso? É porque ele pensava nisso, repetia o processo, e cada vez que uma situação assim se levantava, ele já era impelido a orar, a parar, a buscar a presença de Deus. Isso era da natureza dele, não é? Muitas vezes ao contrário da nossa.
E eu tenho certeza que este salmo também era muito conhecido por Jesus, mas sobretudo na prática do que ele diz. É um salmo que muitos de nós repetimos, às vezes, ou meditamos em situações assim. E eu queria que nós olhássemos, então, para este salmo com esse olhar cristológico, né, de vendo Jesus aí nisso, né? Então, olha só. O versículo 1, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi começa esse salmo com uma afirmação para si mesmo, que depois de escrever serve de exemplo para todos nós. E essa afirmação que ele já inicia é de uma magnificência, de um poder tremendo. Ele começa afirmando que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é para ele aquilo que ele era para as ovelhas quando ele era garoto. E ele, na sua experiência de pastor de ovelhas, teve que lutar com um leão e com um urso. E ele teve que passar horas e horas e horas observando, olhando, vencendo o sono, o cansaço físico, para ser considerado um pastor de ovelhas. Às vezes, para quem está de fora, a gente vê o pastor sentado debaixo de uma árvore com um cajado na mão e a gente pensa, puxa, queria essa profissão. Olha que gostoso ali na sombrinha, né? Tal, tal. Bom, eu comparo isso àquelas pessoas que olham, por exemplo, veem uma faixa bem bonita, né? Uma placa escrita. O nosso irmão Henrique, ele é ilustrador, né? Então a pessoa olha e fala assim, puxa, mas fazer um desenho desse aí para ganhar uma grana, né? Fazer isso aí eu faço. Tá bom, cara pálida, vai lá fazer. Aí você pega e vai lá fazer, como é que sai? Aí quando você vai fazer, é que você vai ver as complicações, as dificuldades que aquilo representa. Quando você está olhando de fora, a sua opinião, porque você não está fazendo, só está observando, ela é às vezes de não dar nem valor para aquilo, né? Mas quando você vai lá para fazer, vencer o sono, o cansaço, observar, lutar para defender, tudo isso tem um custo. Então, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele está falando com propriedade, mas ele está dando uma afirmação de que ele se põe no lugar de ovelha e ele põe Deus no lugar de Senhor. Eu creio que esta afirmação é uma afirmação que deveria estar o tempo todo na nossa mente, como eu tenho certeza que estava na mente de Jesus. O Senhor é o meu pastor, então eu coloco Deus nesta função na minha vida, eu reconheço Deus nessa função da minha vida, e eu tenho certeza que Ele vai agir como um pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Eu tenho confiança, eu tenho segurança nisso, porque Ele é o pastor. Mas eu preciso também me colocar na posição de ovelha, para que Ele seja o meu pastor. E eu preciso agir como ovelha. Eu preciso ver como ovelha, sentir como ovelha, para que Deus exerça em mim aquilo que eu estou dizendo que Ele é meu, né? Meu pastor. Às vezes nós dizemos que Deus é o nosso pastor, mas nós não queremos ser ovelha, né? Nós queremos agir da forma que nós achamos que devemos. E isso pode ser muito perigoso. Que tranquilidade, que segurança, que ânimo para uma pessoa que está passando por uma apatia, por um desânimo, traz essa afirmação de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, se a afirmação aqui é que nada me faltará, é porque nós ficamos ansiosos ou percebemos quando algo está faltando para nós ou está na iminência de faltar, não é? Mas se eu entendo que o Senhor é o meu pastor, com P maiúsculo, né? E eu me ponho no lugar de ovelha, o que eu deveria saber quando eu estou no momento em que estou me sentindo ou começando a me sentir como algo que vai faltar ou está faltando na minha vida? O que eu deveria pensar? E aqui eu remeto de novo àquela oração de Jesus.
Qual era o estado emocional de Jesus? Ele disse: estou angustiado até a morte. O que Jesus pensava sobre ter que ser preso, apanhar e ir para a morte naquela conjuntura de cruz? Ele também disse para a gente 3 vezes. Ele disse: eu não quero. E disse isso para o Pai também: eu não quero. Ele estava ali na eminência desta falta, esse sentimento penoso, não é? Mas ele também sabia que ele estava nas mãos do seu pastor, que é Deus. E ele podia dizer sem nenhuma demagogia: contudo, seja feita a tua vontade. E um dos 7 clamores que ele fez lá na cruz, disse: Pai. Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Quando ele disse isso, ele estava dizendo, né, que o Senhor estava o deixando, a falta ia chegar. Mas você lembra qual foi o último clamor dele na cruz, que ele clamou? Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Que confiança, não? Claro que nós passamos momentos difíceis. Claro que nós vamos sentir desanimados em várias áreas. Claro que as coisas nos afetam. Claro que essa pandemia tem um lado tenebroso. Claro que a gente está empapuçado de ficar em casa. Claro que a gente está sentindo muita falta dos parentes, amigos, de abraçar, de beijar. Claro que estamos abatidos por não termos reuniões, encontros, churrasco, almoço, reunião de homens, mulheres. Claro que a gente está triste porque não temos culto presencial. Mas nós não podemos esquecer de que Deus ainda está conosco e é o mesmo Deus. Não podemos esquecer que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, porque Ele é o nosso pastor. Nós não podemos usar essas circunstâncias como uma espécie de justificativa para nos abatermos espiritualmente. Nós não podemos fazer isso. Quando nós fomos chamados por alguém que passou tudo o que ele passou pela motivação certa, que foi obedecer à vontade de Deus, que era nos salvar. Ele nos deixou o seu espírito, ele nos deixou muitas coisas e pagou muito caro. Sabe que a palavra resiliência, que significa você ter aquela atitude de se manter face àquilo que te abate, te impede, aquele moral, né? O moral da tropa, de mesmo diante da batalha, dos tiros, das bombas, ainda se manter na luta, está muito relacionado a essa motivação, essa resiliência, ao fato de valer a pena. Muitas pessoas desistem, por quê? Elas desistem porque elas, na sua avaliação, entendem que não vale mais a pena. E muitas vezes, na maioria das vezes, essa decisão de que não vale a pena e nos leva a desistir, está relacionada ao fato de nós estarmos sós. Você já parou para pensar quantos pais e mães gostam de levantar de madrugada para ir olhar o choro do filho, limpar o cocô fedido da fralda? Quantos ali gostam da labuta diária, de 8 horas por dia, muitas vezes até com pouco horário de almoço, com um trabalho, às vezes até 2 trabalhos, na labuta diária? Mas nós fazemos estas coisas com muito mais empenho e persistência e resiliência quando sabemos que tem pessoas que dependem de nós. A gente lembra do filho lá, precisando de comida, lembra da nossa família, não é? E aí nós falamos: eu não posso desistir, eu não vou desistir porque eu tenho gente dependendo de mim, porque eu tenho pessoas que confiam em mim, que esperam de mim. E a resiliência, ela fica com muito mais vigor
a persistência fica muito mais forte quando nós temos motivação de pelo que persistir, uma causa, um objetivo. E sabe que os maiores objetivos, às vezes, são testados de uma forma que nós fazemos isso até por pessoas que nem sequer conhecemos, como é o caso de guerras, não é? Como é o caso de um policial, de um bombeiro, que colocam a sua vida e se preparam, treinam, se aparelham, pagam seus cursos muitas vezes para se aprimorar, para servir quem? Servir a sociedade, pessoas que ele não conhece. Mas a motivação é exatamente esta. Quando Jesus suportou tudo que ele suportou por nossa causa, foi isso. Nós éramos a motivação. Mas essa motivação de Jesus veio de Deus. Porque ele sabia que esta era a vontade de Deus e isso passou a ser a motivação dele. Então, meus irmãos, não há situação nenhuma que nos abata, porque nos abate, mas que venha a nos abater ao ponto de nos afastar de Deus, a não ser que a gente queira, a não ser que a gente deixe, ok? Acontecer isso conosco. Mas essa afirmação do Salmo 23:1, ela é extremamente apropriada para iniciar, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Reconhecer quem é Deus, quem eu sou e que Ele cuida, que Ele não me deixa faltar nada. Então, eu só preciso ter resiliência para poder experimentar o Senhor me satisfazer com aquilo que eu necessito dEle. Versículo 2 diz lá, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para juntos de águas tranquilas. E isso significa que Deus, como um pastor, está atento às nossas principais necessidades. O Senhor, ele nos guia, ele nos dá o refrigério, ele sabe a sua necessidade, ele sabe agora o que você está precisando. E ele, como um pastor, ele pode lhe fazer, lhe dar o que você precisa, mas você precisa ser ovelha. Você precisa estar atento à vontade, à palavra dele. Entender que há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Muitas vezes nós queremos investir nosso tempo, nossos recursos, nossa vida em coisas que não vale a pena para Deus e estamos por conta e risco nos cansando, nos esgotando e às vezes colocamos aí até a culpa um pouco em Deus ou ficamos desmotivados com Deus por coisas que nós criamos para nós. Porque se tivéssemos ouvido, se tivéssemos visto conhecimento de que em Deus as coisas são equilibradas, eu não estou falando nem de um irmão te aconselhar, estou falando do teu conhecimento com Jesus para você viver a sua vida como marido, trabalhador, como pai, seja como for, nós teríamos moderação, porque o Senhor é quem nos leva a repousar em pastos verdejantes. Olha só, quando nós estamos sob a liderança do nosso pastor, que é Deus, e estamos ouvindo a voz dele, nos instruindo na sua palavra, sendo pessoas sábias, moderadas, seguindo o aconselhamento do Senhor, ele nos faz repousar quando precisamos, mas não é qualquer repouso. Sabe qualquer repouso? Lá em Campinas tem a Sanasa, que é a empresa de águas, né? Lá, aqui em Florianópolis é a Casan. E às vezes, eu trabalhava no centro de Campinas, eu via aqueles caras fazendo aquelas obras num sol de rachar o coco, cavando buraco ali e tal e tudo mais. Aí quando dava a hora do almoço, aí aquele bando de homem debaixo do caminhão ali, encostado, comendo, dormindo um pouquinho, sabe? Tinha pouco tempo, daqui a pouco quando eu voltava já estava de novo no buraco cavando. Esse tipo de repouso, ele é necessário também, acontece, mas é aquele repouso que você tem alguns minutos. Não é um repouso satisfatório.
É necessário, mas ele não fecha, ele não é completo. Mas sabe que quando você se deixa conduzir pelo Senhor e ele te faz repousar, não é qualquer repouso, não. É em pastos verdejantes. Olha que coisa linda, né? O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos mal num relacionamento, o que Deus espera que você faça? Ele espera que você faça o que com seus inimigos? Bem, Jesus disse, ore por eles. Jesus disse, se precisar andar uma milha, ande uma milha com eles. É fácil? Não, às vezes a gente erra. Mas uma coisa é certa, não há qualquer situação estressante ou difícil que, se nós obedecermos o que a palavra do Senhor nos dá, que ela não nos conduza a um repouso em pastos verdejantes sobre aquela situação. Porque o Senhor nos conduz. O problema é se a gente é ovelha o bastante para poder fazer aquilo que ele está dizendo por meio da sua palavra. Não é fácil ir lá conversar com o irmão, às vezes, pedir perdão, ou ver o que eu fiz. Não é fácil reatar um relacionamento. Não é fácil você pedir desculpa para sua esposa, para o seu marido. Não é fácil reconhecer quando você erra. Mas sabe, quando a gente faz, o conforto que isso vai trazer depois, por obedecer a palavra de Deus, deixar ele agir como pastor de nossas vidas e a gente como ovelha, é como uma ovelha que é levada, conduzida com segurança ao repouso num lugar que é um pasto verdejante. Que coisa linda, não? E ele leva também para junto das águas de descanso. E é interessante que aqui são dois coelhos com uma cajadada só, não é? Ele está dizendo que ele faz repousar em pastos verdejantes, lugar não apenas agradável, bonito e belo, mas que também é comida para a ovelha, como também ele leva para águas, não é? Assim que são de descanso. Então, não só descansa, mas também você tem bebida, né? São duas coisas ali, entendeu? O ponto é como se você tivesse comido aquela feijoada no sábado e não tem nada para fazer à tarde, compromisso nenhum. Aí, depois de uns 10, 15 minutos que você comeu aquela feijoada magnífica, e até deu uma repetida, bate aquele sono. E aí, se é lá no Nordeste, você vai para a rede, né? Ou você vai para a cama ou para o sofá, tudo tranquilo, sabadão sem nenhum compromisso, e aí você dorme bem. Então, o que eu quero comparar aqui é que Deus, quando ele propõe alguma coisa para nós, não é nada que seja comparado a algo medíocre, pequeno, jamais. É realmente de refrigério, de descanso, é pensado com amor para nós, não é? Versículo 3 diz que ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Interessante que sempre há uma referência de guiar, conduzir, não é? E o Senhor, ele é esta pessoa que nos guia pelos caminhos da vida. Jesus foi guiado pelos caminhos da vida. Jesus era um homem que, quando lidava com qualquer situação, ele sabia como se renovar, nada o abatia. Uma vez ele foi pregar em Nazaré, e na sua terra, a primeira vez que ele volta para pregar lá. O texto bíblico diz que no Evangelho de Mateus que quando ele chegou lá, ele foi reconhecido pelos moradores da cidade, que disseram: este daí não é o filho de José e não mora aqui entre nós, seus irmãos, suas irmãs e tal. E aí as pessoas então passaram a tratá-lo de forma animosa, né? Tratou ele mal, quase que expulsaram ele de lá. E a Bíblia diz que ele ficou tão admirado da incredulidade, do tratamento que ele recebeu na sua própria casa, que ele disse que o profeta, verdade é aquele ditado que diz que o profeta não é recebido bem na sua própria terra, né? Santo de casa não faz milagre, é mais ou menos esse paralelo aí. E aí, o último versículo desse contexto diz que ele saiu dali e foi fazer o quê? Foi ensinar nas cidades circunvizinhas. Ele não se deixou abater, embora tivesse levado aquele problema, né? Passado por aquela situação. Mas ele se recompôs.
O Senhor, ele nos guia pelas veredas da justiça, da sua vontade. Ele nos guia na nossa vida, nas situações difíceis, quando nós deixamos que ele guie. E ele faz isso na justiça, na vontade dele. E sabe, por amor do seu nome. Sabe o que isso significa? É como se um pai, é como aquele pai que deseja e faz de tudo para que o filho tenha êxito, porque ele, o pai, se sentirá muito bem em fazer aquilo para o seu filho. Volta para ele. Deus, ele é tão grandioso, tão poderoso, que ele faz o que ele faz por nós, porque o seu nome, o nome dele, está em nosso sobrenome. E isso para Deus faz todo sentido. Nós somos um dos que pertence a ele. Entende isso? Deus está compromissado diretamente com você e comigo porque nós somos filhos dele. Nós temos o sobrenome dele. Somos família e feitura dele. Versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que nós venhamos a passar por momentos tão difíceis como Jesus fez, passando pela cruz, passando aquele dia fatídico no Getsemane, ainda que fosse numa situação daquela, ele não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Alguma dúvida que Jesus tinha total consciência que, enfrentando tudo aquilo que enfrentou, ele tinha certeza de que Deus estava com ele? Certeza, né? Claro. E será que alguma coisa acontece com você e comigo que Deus não saiba? Que Deus não esteja presente? Que ele não tenha ciência? Alguma dúvida de que Deus não quer o melhor para nós? Então, o texto diz que Deus está conosco. Jesus termina o Evangelho de Mateus exatamente dizendo esta frase: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, meu irmão, minha irmã, eu não sei se alguém aqui está passando, mas só uma questão de tempo, tá? Passar por lutas e embates de toda sorte, saúde, perda de entes queridos, muitas coisas, se já não é que estão passando também. Mas Deus está sempre conosco. Ele sempre pode nos levar a águas tranquilas, pastos verdejantes, e ele está sempre disposto a nos guiar pelas veredas da sua vontade, por amor do nome dele. Deus está sempre nos guardando, né? Aqui diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus tem ferramentas para nos tornar pessoas cientes de que ele está conosco e podemos nos sentir seguros. Você já esteve aflito demais? Eu já estive algumas vezes aflito demais. E nestas vezes, eu fui várias vezes tentado a agir como se Deus não tivesse poder para resolver aquilo. E eu confesso a vocês que todas as vezes eu me enganei, graças a Deus, redondamente. Algumas dessas situações são inexplicáveis do ponto de vista meu, de algumas pessoas que acompanharam, como que se solucionou. Mas eu sei quem foi. Foi Deus. E ele tem armas, ele tem reservas com ele. Deus não anda sem nenhum recurso. Ele dispõe desses recursos para mim e para você. Mas nós precisamos ser ovelhas, entender isso. O versículo 5 diz que: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não dá para atingir toda a profundidade do que este salmo diz. Nós estamos apenas tocando em algumas delas. O Senhor, ele celebra conosco. Essa expressão é uma expressão de celebração de vitória. Se há alguém que planeja algo contra você, e você tem a certeza que há, porque o inimigo de Deus, Satanás, ele não descansa, ele está o tempo todo tramando algo contra você, mas não importa o que ele trame, se nós estivermos deixando Deus ser o nosso pastor,
nos conduzir, nos guiar, como está escrito aqui. Pode ter certeza que, no final, Deus vai ser aquele que vai preparar a mesa de celebração. Já pensou? Era costume no passado que os pais dessem a festa de casamento para os filhos, né? Então, eu creio que para os filhos isso era uma bênção. Mas Deus é um pai extremamente rico. Ele não é aquele pai que vai ficar muquirana, sofrendo, não. É ele que faz questão de promover a celebração de nossa vitória. E esta mesa, meus irmãos, já está preparada, nos aguardando, tá? Do ponto de vista espiritual. Creia nisso. Ele prepara uma mesa na presença dos adversários. Ou seja, tudo aquilo que tenta contra você será envergonhado ao final, porque Deus nos faz vencer. E isso traz admiração, respeito, até mesmo dos nossos inimigos. Ele não apenas celebra conosco, mas ele faz questão de valorizar e demonstrar para você o quanto você e eu somos importantes para ele, porque ele nos unge a cabeça com óleo. Muitos de nós caímos no laço da culpa, caímos no laço do afastamento de Deus, do desânimo. Sabe por quê? Por causa dos nossos erros. Os nossos erros, muitas vezes, nos afastam de Deus pela culpa. Mas eu tenho uma bênção, um presente espiritual para você. O nosso Deus, ele ainda está conosco, e ele ainda está nos chamando, ainda está com os braços abertos, porque nós ainda podemos invocar o nome dele. Não acabou, você está aqui agora. Esta mesa de vitória é para nós celebrarmos com ele. Mas não para aí. Ele quer olhar para a gente, e ele olha para a gente como pessoas que têm o sobrenome dele. Nós somos pessoas que ele tem prazer em nos ungir, nos dar o mérito, a honra. Olha que coisa. E o meu cálice transborda. Sabe o que significa isso? É aquela festa em que você coloca a taça e Deus derrama o vinho e o vinho transborda. Não por desperdício. Não por desperdício. Transborda pela alegria, pela fartura, por estarmos ali nesta condição de que Ele, que é o nosso Pai, nos provê tudo, inclusive a própria celebração. E aí ele termina essa meditação, essa oração, dizendo bondade e misericórdia. Ele cita aqui duas características, duas qualidades que são fundamentais na vida de um servo do Senhor. É ele ser uma pessoa que tem no seu caráter, na sua personalidade, bondade. Ele enxerga as coisas com bondade. Pode ser que em uma situação ou outra a gente caia, mas o problema para Deus não é esse, porque Deus está pronto para nos levantar. O problema é ficar lá no chão, né? Então isso não pode, nada que acontece com você e comigo pode tirar de nós, deve tirar de nós esse olhar divino de enxergar as coisas de forma positiva, e enxergar com bondade, enxergar as coisas de uma forma diferente, não é? Não foi assim com Jesus? O que ele disse para as pessoas que estavam, naquele momento, maltratando ele na cruz? Sabe que ele orou por elas, ele intercedeu e ele disse, Pai, foi um dos clamores na cruz, né? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes nós estamos cravando os pregos em Jesus com nossas atitudes, sem saber que estamos fazendo isso, achando que estamos longe dele, escondidos, afastados, mas estamos crucificando ele. E sabe o que Jesus faz quando a gente faz até isso com ele? Ele ainda está dizendo isso, Pai, perdoe-lhes. Ele mostra para Deus as suas chagas, as suas estigmas. Ele é o nosso intercessor, o nosso defensor, o nosso advogado, junto ao Pai. Oh, que coisa! Não há nada que eu e você tenhamos feito até agora que ele não possa interceder por nós.
que nos atraia para Ele, para entrar nessa mesa de celebração. Ele diz que e a misericórdia, que é o que Ele faz conosco, que devemos fazer com os demais, né? Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Porque uma pessoa que conhece Deus desta forma não deveria jamais ser uma pessoa que olha para as outras pessoas diferente. Ela vai também agir com esse mesmo amor. Se Deus é benevolente comigo, eu sou benevolente com os outros. Se Deus me ama, eu amo os outros, porque eu sei o que eu faço e que fiz para Deus e Ele ainda me ama, e Ele ainda está lá, Ele é misericordioso comigo, então o que eu devo ser com os demais? É essa a correlação que Deus espera todos os dias da sua vida e da minha vida. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos ser misericordiosos conosco. Conosco. Não faça mau juízo de você por conta de falhas. Chegue em Jesus Cristo, confesse a Ele, coloque essas falhas nele e não deixe que estas coisas desanime você, tire você da comunhão com Ele, porque Jesus teve muitos motivos para isso. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele teve dos seus familiares, dos seus amigos, ele sofreu tudo. Mas ele nunca, nunca pensou em deixar ou se afastar de Deus. Esse é um exemplo a ser seguido. E aí, finalmente, ele diz o prêmio, né? O prêmio é esse: habitarei na casa do Senhor. Oh, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, aleluia. Para todo sempre. Meus irmãos, é aqui que nós estamos batalhando, é aqui que nós vamos ser forjados, é aqui que a nossa resiliência vai ser testada e provada, não é no céu, não é no céu. No céu nós vamos habitar para todo o sempre. Aquela mesa preparada, aquele acalento, aquele abraço que dura uma eternidade. Mas enquanto estamos aqui, é Covid mesmo. Enquanto estamos aqui, vamos passar dificuldades mesmo. Mas não se abata. Não deixe que isso ultrapasse o abatimento que nós todos como humanos temos ao ponto de abater você espiritualmente e te afastar do Deus único, vivo e verdadeiro. Não deixe. Não deixe. Só você. E Deus te dá todas as ferramentas para isso. Em Jesus Cristo, nós temos todas as ferramentas. Ele não apenas nos deu, mas ele também nos ensinou por meio da sua palavra. Que Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã, que não deixe que nada esta semana, quando acontecer alguma coisa, se lembre. É agora que eu vou me agarrar mais com Deus, é agora que eu vou orar mais, é agora que eu vou buscá-lo mais. Não vou deixar nada mexer, abalar-me na minha relação com Deus. Eu posso estar mal, eu posso estar triste, angustiado, como Jesus, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele não me abandona. Eu sei que Ele quer o meu melhor. Eu sei que Ele tem uma mesa preparada para mim. Eu sei que Ele vai me guiar nessa situação. Eu sei que Ele vai me levar a uma área de descanso segura, plena, em tudo para mim. Porque Ele, que prometeu isso, é fiel e justo. Que Deus te guarde o coração. Que Deus te abençoe. Vamos agora ter, então, deixa eu ver se é um cântico aqui. Temos um cântico, Eric, depois da oração. Ou temos a oração direto, filho? Não sei, podemos fazer o cântico primeiro, se quiser. Tá ok. Por favor, então. Medite no cântico. Amém. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, ó Deus. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Graças te rendemos, ó Deus. Amém.
Pai, o seu áudio está mudo. Ok. É só fechar agora a tela. Ok. Eu gostaria de pedir, se for possível, que o nosso irmão João Verdun, se ele pode entregar ao Senhor esse culto de adoração, agradecendo e rendendo a Deus essas graças por conta dele ser quem ele é em nossas vidas. Oramos. Eterno Pai, amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, de termos ouvido a Tua palavra, que nos oferece essa mensagem que nos dá vigor, nos enche de alegria, Senhor, para seguir essa missão que temos, Pai, de salvar almas, Pai, para pregar e batizar a todos que ouviram a nossa mensagem e aceitar, porque é através delas, Pai, que o Teu reino está cada vez vindo mais e trazendo pessoas para nos ajudar, Senhor, a Te glorificar aqui neste mundo, Senhor. Graças te damos, Pai, e te pedimos que esse culto tenha sido aceito por Ti, Pai, e o Teu nome tenha sido glorificado por muitas pessoas, Pai, que ouviram e viram, Pai, a nossa união, a nossa comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, nos fortalecendo a cada dia e que possamos nunca esquecer aquilo que o Senhor quer que a gente faça para que venhamos, Pai, a ser vencedores em tudo como o Teu Filho venceu, Pai. Em nome dele te honramos, te damos glórias. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Gostaria de emendar já com mais uma oração em que nós podemos fazer alguns pedidos. Se alguém quiser fazer algum pedido, o nosso irmão João já fez para a esposa dele, que está com dor de cabeça, a Neia está com a mão aqui. Então, se alguém quiser, se manifesta, abra depois, tá? Então, depois o Sérgio. Então, a Neia. Alex, eu quero pedir oração, que amanhã, às 2 horas, eu vou fazer o teste da Covid. Porque essa semana me deu uma crise de asma, e eu fui para o médico e estava com muita falta de ar. Daí ele mandou fazer o teste. Tá. Mas espero em Nosso Senhor Jesus Cristo que não vai ser nada. Mas ele mandou fazer porque ele já sabe, conhece a minha situação, né? Uhum. Da asma. Então, eu peço oração. Todas as pessoas que podem orar por mim. Sim, vai ser mais preventivo só, mas se Deus quiser. Vamos orar sim, né? O Sérgio, acho que depois a Sandra, se eu não me engano. Sérgio. Pela Júlia aqui, pelo probleminha de saúde que ela está tendo, tá? Muito obrigado. Okay. Vamos orar por ela, pela Júlia também. Tá bom. Quem mais? Eu não sei. Oi, querida. Sandra. Sabe que a Helena, você conhecia a Helena, né? Sim. Então, ela tinha falado comigo sobre o filho e o pai, que estavam meio brigados, sabe? Uhum. E os dois estão doentes, né? Doentes que eu digo não de Covid, não. Talvez ele esteja já com Alzheimer, o pai, né? É mesmo? Os dois são depressivos. Os dois usam aquele remédio, como é que é o nome daquele? Sim. Eu não gosto. Rivotril, pronto. Rivotril. Então, aí eu pedi para a Neia até para orarmos junto, né? Então eu estou pedindo também continuar a oração com eles. A gente orou, ela disse que já estavam mais ou menos falando, mas estavam meio ainda. Orar para que Deus abençoe a união dos dois, né? Sim. E que os dois fiquem, né, curados. Né? Ok. Olha uma gata atrás do senhor aí. Tem, um papagaiazinho. Uma Então, gatona. Vamos continuar orando também pela Mônica, sempre também, né? A Mônica, o pai do... E o Lucas melhorou. Do coisa. Depois a gente... o Joel tem ali. Depois o Henrique fala alguma coisa pra gente. Oi, Joel. Oi, quero pedir pela Gi também, né? Para que ela continue melhorando aí do problema que ela tem, né? Que vocês estão sabendo já, esse problema cardíaco, de trombos, e ela tá mais estável agora, mas ainda não tá curada, né? Graças a Deus. Então, que possa continuar
com Deus agindo com bons médicos aí para que possam reverter essa situação. E agradecer também pelas orações pelo Lucas, que já passou, já está liberado, já está trabalhando. Muito bem. Gente nova é outro papo, né? Não sentiu nada, já passou, já foi. Isso mesmo. Tá certo. Muito bem. O Henrique, meu irmão. Opa, não, é só agradecer as orações. Meu irmão está melhor, os sintomas já estão melhorando, embora só tenha que fazer exame para ver se está com a Covid ou não. Meu cunhado lá dos Estados Unidos, a família também está bem. Que bom. Graças a Deus. Então, agradecer as orações aí, também continuar orando. Continuar orando pelo meu pai, que a situação continua a mesma. Tá tudo andando na mão do Senhor e a gente vai tocando com ele. Tá certo. Seja bom. Obrigado por todo mundo ter orado. Tá bom. Sérgio, espera um minutinho, a Manuela está com a mão levantada, depois da Manuela e o Sérgio. Oi, Manu. Libera o pai dela. Não, eu pensei que era a Manuela que estava com a mãozinha aqui, mas eu me enganei. Sérgio, pode falar você. Peço oração para um negócio que eu vou tentar fazer amanhã. Se Deus quiser que dê certo. Amém? Entendi a resposta. Oi, Mai, quer falar? Oi, tudo bem? Gente, a minha oração é de agradecimento sobre aquele emprego lá que eu estava meio que indecisa e tudo mais. Deu tudo certo. Graças a Deus. Não foi na empresa que eu estava pensando, mas outra bem melhor, assim, bem mais próximo da minha casa, 2 quilômetros aqui de casa. Opa. Então, deu tudo certo. Já estou até trabalhando, já vai 2 semanas. Que bom, graças a Deus. Que bênção, viu? Deus abençoe a sua vida e suas decisões. Graças a Deus. Muito bem. Vamos falar com Deus, então? Vamos. Vamos lá, então. Vamos orar. Soberano, eterno e poderoso Deus, glorioso Pai, Deus de misericórdia, Deus de sabedoria, sobretudo um Deus de poder. E nós, Pai, aqui temos agradecimentos e temos também petições para colocar diante do Senhor algumas súplicas, Pai. O Senhor sabe, Pai eterno, e conhece a vida de cada um aqui que colocou diante do Senhor o seu pedido ou intercedeu por alguém, também o seu agradecimento. Tenho certeza absoluta que o Senhor conhecia antes que chegasse aos lábios. Então, Pai eterno, cuida, Senhor, é o nosso pedido encarecido, confiando no Deus que o Senhor é, sabendo que o Senhor vai permitir a melhor coisa para nós, sabendo, Pai eterno, que o Senhor é um Deus que atende com toda maestria aqueles pedidos que fazemos, mas de acordo com a Tua vontade, que nós cremos que é melhor. Mas nós, Pai, pedimos que o Senhor contemple esses nossos pedidos, Pai. Sobretudo, ó Deus, que o Senhor seja conhecido na vida de cada pessoa aqui que foi fruto de intercessão, fruto de oração, quer sejam discípulos de Cristo ou ainda não, mas que o Senhor se faça conhecer na vida de cada uma dessas pessoas. Coloca, Pai eterno, esses irmãos, irmãs, servos teus, filhos teus, Pai eterno, na vida dessas pessoas, para conduzi-los nessa relação mais íntima com o Senhor. Esteja, Pai eterno, guardando-nos na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, naqueles negócios que nós vamos fazer, resolver e decidir. Esteja, Pai eterno, em todas as áreas de nossa vida. Nós, ó Pai, queremos isso, pedimos ao Senhor isso. Que essa semana seja uma semana cuidada, livrada do mal, abençoada, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Muito bem, que bênção. Quem quiser falar alguma coisa, quiser dar um olá, assim e tudo, fique à vontade, você pode abrir o seu microfone, dar um alô e dizer algo se quiser. Tudo bom, Solange? Tudo bom, mãe? Aí. Oi, Arthur! Saudade de você, rapaz. Oi. Lindo. Beijo. My love, my vó. Oi, Edilson, ela não está falando lindo para você, não. Ela está falando para o Arthur, viu?
Tudo bem, querido? Te amo, tá? Te amo. Oi, Lu, tudo bem, querida Luciene? Oi, Lu. Estou precisando passar lá para cortar Oi, o cabelo. mãe. Oi, Gabi. É o pó do seu cabelo, né? Aí, dá um tchau para sua mãe, Gabi. Dá um tchau para sua mãe. Tchau, mãe. Ei, Aninha! Que bom te ver, viu? Um abraço. Tchau, tia Alex. Oi, tchau, querido. Que Deus te abençoe, viu? Sim. Bem. E aí, Ana, o Vinícius está aqui ou já foi? Estevão. Desculpa. Estevão já foi. Já foi. Tá bom. Foi segunda-feira agora. Legal. Ele está bem? Tudo tranquilo? Tá tudo bem. Continuo querendo vir morar por aqui mesmo. Mas tá bem. Tá mais alto que você? Tá enorme. Tá enorme. Pois é. Mas que bom, viu? Muito feliz em ver você. Também. Beleza. Tudo bem, Ana? Saudade de ti, Ana. Tudo bem, Neinha? Saudade, Sandra. Oi, Ana, tudo bem? Saudade dos nossos cafés. Pois então, cala a boca, saudade. Então. Saudade mesmo, viu? Bem, pessoal, olha, que maravilha. Fiquem à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa também, vamos, não tenha receio. Ô, tio Alex, a gente pode lá para comprar. Para onde? No dia da minha vida, eu estarei... Para onde? Com o Senhor longos dias, é isso? Eu não entendi, Arthur. Tem uma câmera. Para quem? E Arthur, tem uma cama aí para mim? Cabe mais um aí na sua casa? Se eu quiser passar um dia aí? Boa noite, irmãos. E aí, Mai, o Matheus está por aqui ainda, Mai? Eu não tenho notícia dele. O Matheus está. Tá bom, então. Diga para ele que eu sinto, eu tenho certeza que a Solange, porque a gente já conversou sobre isso, falta dele, viu? Que ele é importante para nós. Manda um abraço mesmo para ele, tá? Não de verdade. Tá bom? Tá ok, meu Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Oi. Agradeço a mensagem de fortalecimento, Alex. Muito obrigado. Vamos firme, né? Era isso que eu ia dizer, Lúcio Alex. Era bem isso. Lúcio Alex, era bem isso. Que lindo que você pegou essa... Eu amo essa oração. Esse salmo. Que bom que o senhor pegou e o senhor... Tchau. Desenvolveu ele. Isso. Como é que eu digo? O senhor explicou ele em detalhe. Coisa mais maravilhosa. Eu amei. Sou apaixonado por ele. Até o final não peguei muito, porque eu tenho no meu celular ali, mas o meu é diferente, sabe? Comigo todos os dias da minha vida e estarei... Como é que é o finalzinho ali? Estarei na casa do Senhor para sempre. É a recompensa, né? O final de tudo é que quem anda assim, quem deixa que Deus o guie, o conduza, seja pastor, vai com certeza naquele dia habitar para sempre na casa dele. Essa é a recompensa, é o céu. Amém. Maravilhoso isso, maravilhoso. Meus parabéns, maravilhoso. Muito bom. E todos, Solange, então... como está mais... Oi. A Solange está mais magra, gente. Todo mundo emagrecendo, só eu engordando nessa. Não, que isso? Está fazendo regime de novo. Você não mudou nada, não, mãe. Ai, não, eu aumentei 3 quilos. Mas todo mundo engordou, querida. Até eu. Até engordei também. Todo mundo engordou, né? É verdade. Tá até de papada. Ela tá linda, tá linda. Tô de papada que eu não tinha papada, agora tô. Olha só, a próxima semana eu vou estar em Itarema. Olha aí. Tá Quem certo. você vai para Itarema? Eu vou viajar dia 18. Para lá? Que legal. O Joel vai? E o Joel? Eu entrei na empresa e tiro férias, todo mundo tira férias coletivas dia 17. Não, dia 16. Aí eu fico até... Aí dia 18 eu viajo. O Joel vai também?
Com barba? Não, Joel não quer. Ele não quer tirar barba. Com barba ele não pode ir, né? Não pode entrar lá. Minha mãe... Olhe, como uma lagosta lá por mim, viu? Porque eu fui lá e eu não comi lagosta, então... Terra da lagosta lá. Dá um abraço pra mãe. Um abraço na sua mãe, eu conheci a sua mãe. Suas tias, seus tios, seus tios, seus parentes. Eu fui lá na sua casa, eu vi o quarto que você dormia lá e tudo também. Fui na casa da Iolane também, lá. Vi tudo. Me falaram muita coisa de vocês lá. A gente era legal. Aproveite. A gente era boa. Tá bom, então. Então, ó, um beijo no coração. Que Deus abençoe vocês todos. Vamos uma semana aí firmes, tá bom? Obrigada pelo carinho. Amém. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Beijo no coração. Beijo, gente. Deus abençoe. Saudade de todo mundo. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Tchau.